Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Caros filhos, celebramos hoje a Virgem Maria, Senhora de Guadalupe. E vemos o que nesta celebração? Um querer de Deus de vir para salvar o seu povo. Isso se dá diante de um fato histórico. Nos anos de 1500, diferente do que ouvimos muitas vezes na escola, diante de uma mentira propagada, é que os espanhóis, na sua colonização, chegaram a todos matando e devastaram as terras onde se encontravam incas, maias. Isso é uma mentira, uma falácia. É perverso dizer isso, porque a colonização espanhola não se deu desta forma. Houveram batalhas, houveram lutas, alguns morreram, mas não foi do jeito que disseram. Os espanhóis, ao chegarem na América Espanhola, ali vendo o modo como se expressavam os indígenas, tiveram um primeiro interesse, e não foi a cobiça do ouro ou da prata, foi a evangelização. Assim como os portugueses que aqui para estas terras do Brasil vieram, aqueles que vinham eram profundamente cristãos e iam para anunciar. Tinham mandatos da coroa de ver como colonizar, como conseguir recursos, mas tinham um foco: a propagação da fé. Não tirar do ouro, mas entregar àquele que é o ouro, Deus. E tinham lutas, pois atacavam para matar, para fazer atrocidades os povos indígenas, pagãos. E vendo o poderio militar, estes mesmos faziam sacrifícios humanos, ofereciam seus próprios filhos às suas divindades, o sol, a tempestade, mas vendo que nada se fazia, que seus deuses eram meras ilusões humanas, então, vendo o ato hediondo de matarem seus próprios filhos, eles se matavam. Aquilo que dizem que foi a chacina era suicídio. E assim se tem o sentido da mestiçagem, o sentido próprio da colonização espanhola, aonde se dava pela relacionalidade e pelo matrimônio. Mas ainda assim, após essa mestiçagem, ainda houveram muitos que, vendo a questão do desconforto, daquilo que tinham feito, ainda assim se matavam. E é neste contexto que nos anos de 1531, ao final do ano, no mês de dezembro, como estamos, aparece a Virgem Maria, ao vir daquela mesma terra, Juan Diego, que foi colonizado, ou seja, que recebeu a fé, que teve uma conversão, para alguém daqueles que ali eram nascidos pudesse propagar a todos a mensagem de Deus. E a primeira coisa que pede a Virgem Maria, quando encontra com o índio Juan Diego, que ia do seu povoado até a localidade para participar da Santa Missa, e passava pelo monte de Paiaque, ali, escutando a voz da Virgem Maria que o chamava, se encontra com ela, e ali ela pede a ele: vá ao pastor próprio
ao bispo e peço que aqui seja erigida uma igreja, onde os meus filhos possam vir rezar. Mas houve a primeira tentativa, que não foi atendido. A segunda, mais à frente, onde o bispo pediu uma prova. Só que, quando, numa segunda-feira, o índio então ia, seu tio ficou doente, cuidou dele, ele pedia um padre para atender a sua confissão, para que ele morresse em paz. Ele vai e se lembra: tenho que socorrer meu tio. Então deu a volta ao monte e não passou por cima, para que, encontrando-se a mãe, não pedisse ela que fosse e desviasse do caminho. E diante do dar a volta, ela vai ao seu encontro. Por que te preocupas? Não estou aqui eu, que sou a tua mãe? Acalma o teu coração, seu tio está curado. Agora, sobe ao monte. Lá encontrarás provas, flores, das quais tomarás e levará ao bispo como prova de que é ali que eu quero uma igreja erigida em meu nome. Ele sobe e, em meio ao inverno, encontra naquele cume rosas de castela. Naquela região árida e ao mesmo tempo com frio, seria impossível, mas ali estava a demonstração, ali estava a prova que tanto necessitava. Colhe, coloca no seu poncho. Poncho era uma casaca que se usava no frio, só que era um tecido, por ser vegetal, extremamente perecível, muito rapidamente. No máximo 30 anos era o prazo de validade, diferente das nossas roupas de hoje, que duram bastante mais. Ele coloca as flores ali, vai, se dirige ao bispo e diante dele fala: pediste a prova? Então, encontrei-me com a senhora e no cume do monte onde ela pede que seja erigida a igreja, encontrei estas rosas de castela como prova e demonstração daquilo que ela o pede. Aqui estão. E ao colocar as rosas aos pés do bispo, aos poucos vai se desenhando no mesmo poncho aquela imagem, a qual ele vira a Virgem Maria. E assim se delineia toda ela. Uma imagem e ao mesmo tempo uma catequese, uma prova e ao mesmo tempo um grande sinal para aquele povo. O poncho, que muito rapidamente se deterioraria 500 anos depois, está intacto. A tinta não se encontra matéria neste mundo. Aos olhos da Virgem se encontra aquela mesma cena em que o próprio índio e a imagem estariam vendo. O bispo, aqueles que estavam em volta, e a própria imagem já reflete a Virgem Santíssima, com uma roupagem bordada, com figuras, aonde a sua cor expressa a cor da realeza para aqueles povos. Tinha seu cabelo solto, que expressava a virgindade, mas ao mesmo tempo uma fita em seu ventre que expressava estar ela grávida. Ao centro do ventre, uma flor, distintiva, que não se encontra em outro modo, naqueles mesmos bordados, brocados das suas vestes. Uma flor que expressava a divindade. Seu filho era rei, como ela, rainha, mas era Deus. Ela estava coroada de estrelas em seu manto e revestida de sol, ou seja, o sol a revestia, pois ela é maior. Ele não era criatura, não Deus, mas aquele que a portava. Ela veio a um povo
a um povo na qual ela demonstra. Seus pés estavam sobre o centro da lua, no sentido do umbigo da lua, que significa México, na língua indígena. E um anjo não, um homem alado, aos seus pés a segura. Tudo, a mostra e ainda mais, estudada a imagem, vê-se que entre a tintura e o poncho há uma distância. Ela não está no poncho, mas uma leve distância mínima, microscópica, está acima. E além disso, vê-se a beleza de ver que, estudada a posição das estrelas e tudo mais, formam uma composição, a mais bela canção que expressa tudo aquilo que a Virgem Maria veio demonstrar. Tudo mostra aquilo que ela veio fazer, mostrar para aquele povo quem é o verdadeiro Deus, mostrar para toda a América Latina este olhar que devemos ter para com o Senhor e aprender a ela a correr, não mais nos afastar, crendo naquilo que é superficial, mas tendo os olhos sempre fixos no Senhor. Ela que ao tio do índio Rodrigo aparece e pede que seja ela assim conhecida. Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe. Ela nos ensina a olhar para Deus. E hoje, celebrando esta grande festividade para os povos da América Latina, a ela corremos, para que ela nos ensine a buscar o Senhor e assim a corresponder à sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora